queridos alunos! Chegamos na parte 5 da nossa unidade 7, que fala sobre dicas para ser objetivo e conciso. É a nossa última parte dessa unidade, então preste atenção, porque nós iremos continuar o nosso aprendizado sobre mapas mentais. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e também em educação corporativa. Vamos colocar em prática então esse conteúdo sobre mapas mentais? Venha comigo, me acompanhe aqui, meus queridos, porque agora vai ser o momento de praticar. Pegue seu papel e sua caneta. E é muito importante que além do papel e da caneta, você tenha aí os materiais mais coloridos possíveis. Que tipos de materiais, prof? Canetinhas. Canetinhas, lápis de cor, mas é importante que você tenha uma grande variedade de cores neste momento, para que nós possamos realizar o nosso primeiro mapa mental de acordo com as minhas dicas aqui, especialmente para vocês, meus queridos. E aí nós estamos falando sobre o que era o mapa mental na outra unidade, nós falamos também sobre como que ele surgiu, o porquê que surgiu essa técnica, e que é muito utilizada nos dias de hoje, e agora nós vamos colocar em prática o passo a passo. Então a primeira coisa que você precisa ter aí em mãos é uma folha em branco, e aí você vai pegar esta folha em branco. Já peguei a minha aqui, você vai pegar esta folha em branco e sempre quando você for começar o seu mapa mental, independentemente do assunto que você estiver tratando, você vai começar sempre no formato da folha em paisagem ou, como nós dizemos, no formato horizontal, na posição horizontal. Sempre. Por quê? Porque o Tony Buzan, ele explica que quando nós começamos no formato horizontal, nós temos mais espaço para as ramificações, para os assuntos que nós precisamos tratar. Quando nós fazemos no formato retrato, no formato vertical, o que acontece? O que acontece? Limita aqui os dois lados, limita as laterais para que a gente possa seguir dentro da nossa técnica de memorização. Vamos começar então? O segundo passo, coloque o tema no seu resumo, no centro desta folha. O que acontece? Aqui no meio você fará um círculo, bem no meio, pode pegar aí um copo, uma moeda, vai depender do tamanho da sua letra. E nesse centro você vai colocar o quê? O assunto que você quer tratar. Por exemplo, reunião com o advogado X, ou processo em andamento número 15.300. Deixa eu ver outra informação. Meu dia, minha semana. Você pode organizar qualquer assunto da sua vida, tanto no âmbito pessoal como profissional, dentro dessa técnica, e isso a prof já falou lá no vídeo parte 4. Lembram disso? Agora, eu vou pensar assim, então, prof, eu coloco o meu assunto aqui no meio. Sim, com que caneta? Normal, você pode começar fazendo o círculo com caneta azul ou preta e escrever com azul ou preta. Tranquilo, essa parte. Desde que você escreva em formato grande dentro e também de forma resumida, não um título inteiro, mas o assunto específico que você quer tratar. E isso eu vou explicar ao longo da elaboração do nosso mapa mental. E o terceiro, faça conexões a partir do elemento central. Então aqui o meu elemento central, o assunto que vai ser dito, e eu vou puxar ramificações. O que acontece? Por que ramificações, prof? Porque eles simulam uma ideia de neurônios, o nosso próprio cérebro, fisicamente, vocês já viram que é cheio de dobrinhas, cheio de curvas. Então essa é a ideia, que a gente coloque aqui como se fosse o nosso consciente, como se fosse o nosso cérebro e aqui as suas ramificações. Então é bem importante que você faça o diagrama nesse formato. Tá vendo lá? Até vou passar e dividir com vocês essa imagem aqui, vou passando nos meus slides. Tá vendo aqui? Aqui é como se fosse o nosso cérebro. E aqui os neurônios, as ramificações, e cada um, tá vendo que tem uma cor diferente, um assunto diferente, e é assim que nós vamos fazer o nosso mapa mental. Vou utilizar, inclusive, essa imagem como modelo para vocês enxergarem. E tá vendo que ela está num formato bem abrangente, as laterais bem desenhadas, bem fácil e colorido de você gravar? Pois é. Então, essa é a ideia do nosso mapa mental. Continuando aqui, na terceira, faça conexões a partir do elemento central. E cada conexão precisa ter uma cor diferente.
E essa conexão, meus queridos, vou baixar um pouquinho mais aqui, e essa conexão, ela vai ter o quê? Ramificações, que são subtópicos dentro daquele tópico específico que você colocou dentro na ramificação. Então, por exemplo, vou falar aqui com vocês, vou usar esse exemplo aqui da imagem. Quando eu falar para vocês sobre planejamento, mas eu vou falar aí, dentro do meu planejamento de uma apresentação, eu vou colocar aí abordagem. Então, aqui está escrito abordagem. Dentro da abordagem, eu posso colocar uma sub-ramificação. Escrito abordagem, falar da experiência naquele local, agradecer por estar ali naquele momento, pela oportunidade, elogiar o local que você se encontra. Então, dentro da minha apresentação, da minha abordagem, que o todo é a minha apresentação, eu vou ter aí as minhas ramificações para lembrar o que eu tenho que fazer dentro da minha reportagem, dentro da minha abordagem, corrigindo, que é muito importante para que a gente tenha aí uma ideia dos subtópicos dentro dessas ramificações. Já no caso, essa parte aqui, 3, corrigindo, parte 4, use cores diferentes para cada assunto, que foi o que a prof falou. Então, cada assunto vai ter uma cor diferente. Lembra lá naquele outro desenho que eu acabei de passar para vocês? Uma cor diferente. Não pode repetir a cor, porque de acordo com a cor, ela representa um assunto. E por que cor, prof? Por que eu tenho que utilizar cor? O que isso significa dentro dentro do mapa mental dessa técnica? Significa que normalmente nós utilizamos caneta azul preta. Então, nós não ativamos, no caso, a parte criativa do nosso cérebro. E quando nós usamos cores, como é uma técnica bem visual, você estimula, através das cores, esta parte criativa do cérebro, que deixa muito mais claro e de fácil memorização cada assunto que eu preciso estruturar. Número 5, abrevie. Como eu falei, é uma técnica visual. Então, se eu não abreviar, por exemplo, apresentação, apresente, e colocar em maiúsculo, vai ficar maior que o meu resumo. E aí vão ficar letrinhas pequenas, vão ficar aí letrinhas muito compridas que ficam difíceis dessa absorção do conhecimento. Então, abrevie e faça letras grandes, para que eu bata o olho ali e já consiga identificar a cor, ao nome e ter uma boa assimilação. Então, abrevie e faça no formato essa abreviação de forma grande, de forma bem visual e grande, para que eu tenha essa noção e associação. E também, por último, desenhe. Vocês viram naquele desenho anterior que eu mostrei para vocês? Cada ramificação, ela tinha o quê? Ela tinha uma representação. Então, cada ramificação precisa ter um desenho representativo. É uma técnica visual. Quando você faz aí uma simulação de um desenho em um determinado assunto que representa um desenho que represente aquele determinado assunto para você, fica muito mais fácil de você absorver o conteúdo, meus queridos, e que é super importante. Ao término da conclusão, ao término do seu mapa mental, você vai colocar em lugares e distribuir em lugares que para você seja de fácil visibilidade, para que você lembre, eu preciso fazer isso. Tá aqui a minha apresentação para a próxima semana. Para você não esquecer, guardar no meio do caderno e deixar ali. Bonito, guardado, mas sem uso nenhum, sem função nenhuma. Então, deixe num lugar bem visível. E aqui eu vou deixar como dica para vocês, encerrando essa unidade 7, que foi maravilhosa, eu vou deixar a dica de ferramentas para criar o seu material online. Ou seja, eu sou o tipo de pessoa que adoro fazer com lápis de cor. Na minha casa eu tenho várias canetinhas e lápis de cor, então eu gosto muito de fazer no formato manual. Mas tem gente que é um pouco mais tecnológico e que gosta de utilizar ferramentas online que otimize mais o seu tempo, ou que às vezes tem até uma melhor absorção. Vai de cada um, vai de acordo com a personalidade, com o estilo de cada pessoa. Lembrando que isso é uma técnica particular. Por exemplo, você fez ali o seu mapa mental nesse exato momento e você quer dividir com outra pessoa. Vai ter o mesmo sucesso? Vai ter a mesma efetividade?
Bem provável que não, porque é uma técnica muito particular, muito individual. Então, aquele resumo que saiu da sua mente serve para você, mas não quer dizer que vai ajudar o próximo. Então, é muito mais fácil que você ensine a outra pessoa a como organizar um mapa mental ou, neste caso, como eu estou indicando para vocês, indique essas ferramentas para que você tenha sucesso e que a outra pessoa possa aprender o que são mapas mentais e que também tenha sucesso durante a comunicação e estruturação das ideias. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas? O Google, também o MindMeister, nós temos o MindNode e nós temos o Canva, mais conhecido como Canva para alguns, além do Word, que você pode utilizar tranquilamente. Eu já fiz no Word, dá um pouquinho mais de trabalho, porque esses outros aqui são gratuitos. É claro que cada um tem a sua particularidade e que é importante vocês terem mais acesso específico a essas ferramentas. O Word é possível. Você tem até uma ferramenta no Word de organogramas, de diagramas também. Então, você pode utilizar ali aquela estrutura tranquilamente, caso você não se identifique com nenhuma dessas outras ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos, e eu aguardo vocês na próxima unidade, que é a nossa unidade 8 e que tá cheia de conhecimentos, especialmente para vocês. E como não poderia ser diferente, vamos finalizar a nossa aula e essa unidade com a palavra de prosperidade? Vamos? Então vamos lá! 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima unidade!